Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da D mesmo. Pronto, esta semana vamos começar aqui um novo vídeo, não é? E quero falar sobre três coisas. Bom, quero começar por falar como foi a semifinal de Espanha e Argentina, que eu vos disse que nós íamos falar aqui sobre futebol, moda e livros. Prontos. E aqui à parte da minha viagem ao Porto, tipo, não necessariamente sobre o que é que eu fiz lá, mas sobre algumas coisas que aconteceram e pronto, que eu quero dar ali um ênfase. A seguir também quero falar sobre um filme que eu vi, que eu quero muito comentar porque eu já tinha visto. Eu queria comentar agora só o segundo, pronto, porque o segundo eu acho que tem certas coisas que são... eu acho que é giro comentar, que traz ali algumas reflexões, basicamente. Basicamente isso, o filme, portanto não saiam daí dos vossos lugares, arranjem uma cadeira e sentem-se, porque vamos falar sobre um novo vídeo. Até já, tchau! Então, pessoal, vou-vos mostrar algumas fotos de como é que foi a semifinal. Eu, por acaso, eu era para tirar uma foto dali da estampa, onde tinha ali a parte da parte VIP, entre aspas, lá no Praça do Comércio, onde tinha lá a parte de como é que aquilo estava feito, né, na Praça do Comércio, porque eu por acaso nem tirei foto daquele espaço lá, mas que estava por acaso muito bonito, giro. Eu gostei, eu devia ter tirado foto, mas eu não tirei. E basicamente vou-vos mostrar aqui alguns vídeos e fotos de como é que naquele dia a Praça do Comércio ficou cheia, como se nós estivéssemos da virada do ano, basicamente. Eu achei muito engraçado porque foram muitas pessoas lá, tanto da Argentina como da Espanha, muitos espanhóis e muitos argentinos. O pessoal estava ali todo muito animado, basicamente. Surpreendeu-me, sinceramente, surpreendeu-me muito, tipo, porque eu não estava nada à espera que fosse assim tanta gente só para lá, só para ver a final da Copa do Mundo, basicamente. E achei muito engraçado, portanto, eu vou-vos mostrar aqui algumas fotos, alguns vídeos, se vocês quiserem ver. Também já postei algumas no meu Instagram também, pronto. O meu Instagram já agora é Delari Jesus, Delari PJ, aliás, peço desculpa. Eu vou-vos deixar aqui o meu arroba, se vocês quiserem seguir. Foi daquelas ideias tipo mais... aquelas ideias que eu tenho que é do tipo, do nada. Acontece sempre do nada. É sempre aquelas ideias que eu tenho sempre do nada. Decidi ir, basicamente foi isso que aconteceu. E eu estava a pensar, porque eu já estava a ver os vídeos, os jogos todos da Copa do Mundo pelo telemóvel, pela TV, pronto, era para ver pela TV, mas não me apeteceu, então vi pelo telemóvel mesmo. Foi muito giro, por acaso, porque eu gostei de todos os jogos, tentava acompanhar mais do Brasil, né, porque eu sou brasileira, então mais o Brasil, Portugal e Espanha. Espanha porque eu também quero viajar para a Espanha, quero conhecer a Espanha melhor. E quando eu cheguei lá na Praça do Comércio, a praça já estava tipo a começar a encher, basicamente. E eu até fiquei surpreendida, porque eu fiquei ainda mais surpreendida, ainda mais comigo, porque eu fui sozinha para um sítio desses. Eu já saio sozinha tipo para ir almoçar, para ir tipo a um jardim ou alguma coisa assim, à praia, tipo, eu vou sozinha, não tenho bem, não sou dessas pessoas que precisam de pedir de outras pessoas para sair. Eu sou mais aquela pessoa independente que pronto, com a vida, né, aprendeu a ser independente, então basicamente tipo, eu saio sozinha e não... Só que ir para uma multidão é totalmente diferente. É tipo, imagina, vocês estão aqui, né? Tipo, um nível o nível 1, basicamente, vamos dizer assim. O nível 1 é onde nós saímos, tipo, um vai sair sozinho, tipo, para ir a um jardim, por exemplo.
o segundo nível vai sair para ir ao restaurante. O terceiro nível para mim é do tipo, quem tem coragem de ir sozinho para uma multidão, para estar tipo no meio de uma multidão, basicamente. E foi o que eu fiz, porque tipo, a minha ideia surgiu assim de nada. Eu nem estava a pensar tipo, em ir para lá, eu só estava tipo, a pensar em foi a final do Mundial e eu quero muito ver, já que é Espanha contra a Argentina, e eu já sabia que tipo, seria Espanha contra a Argentina, não sei porquê, mas isto estava-me a dar tipo assim na cabeça, apesar que algumas amigas minhas comentaram que talvez a Inglaterra tivesse mais hipótese de ganhar e seria tipo se calhar a Inglaterra contra a Argentina ou França, prontos, ou Inglaterra e França, ou prontos. E eu fiquei surpreendida sinceramente que foi a Espanha, porque apesar que eu queria que fosse Portugal ou o Brasil, né? Porque nós também merecemos o Hexa, queria que fosse também Portugal também a ganhar, porque seria também muito bom ver um jogo tipo Portugal e Espanha um contra o outro, isso seria muito engraçado, seria interessante aliás, mas pronto, não aconteceu e eu fui ver o vídeo então da Espanha contra a Argentina. E quando eu cheguei lá, pronto, estava lá a praça toda cheia, eu decidi ir basicamente para a frente do ecrã gigante, que estava lá um ecrã gigante lá na praça, e surpreendeu-me, porque até eu estava com aquele medo de e se eu não for acompanhada, e se eu não levar tipo uma amiga, tipo, não vai ser divertido. Mas não, foi ainda mais divertido, porquê? Porque, olhem isto, eu quando eu fui para lá, eu sentei-me tipo assim no meio, o pessoal ainda estava tipo a encher, eu pensava que tipo, por exemplo, há uma área onde nós estávamos que é, digamos assim, de 1 metro para o ecrã, não é? E eu tipo a pensar, tipo está o pessoal a passar em frente ao ecrã, tipo de um lado para o outro, e eu pensei, tipo, então se calhar tipo, a gente não pode sentar-se ali mesmo em frente às grades, né, do ecrã, não. Então o pessoal tipo, começou a passar, e depois tipo, um vinha sentar-se mais à frente, outro vinha sentar-se mais à frente, outro vinha sentar-se mais à frente. E eu só estava lá tipo a ver, tipo, só a observar. E estava a ver tipo o pessoal lá de trás também, tipo Espanha, de um lado tipo eram só espanhóis, do outro lado era só argentinos. Eu estava a achar bem engraçado isso também. Todos tipo com bandeiras ou com cascóis, né, de cada país. Acho que tinha mais bandeiras do que cascóis e coisa assim. O pessoal com a camiseta também, né, de cada país. Eu fui com a minha de Espanha, que eu ganhei, que eu comprei no outro dia, no dia do meu aniversário, que eu também vos mostrar. E basicamente tipo, eu realmente surpreendi-me, porque eu não estava à espera de ir sozinha e acabar por fazer uma amizade, pronto, uma conhecida, que surgiu ali do nada também. Acabei por não ficar com o contacto dela. Eu achei engraçado porque a menina veio sentar-se aqui assim ao meu lado, tinha uma outra menina que eu não sei se ela era argentina, eu não sei, mas a cara dela era muito, não sei, era suspeita, não sei se era argentina, colombiana, não sei. Pronto, eu sei que ela estava lá e ela estava tipo, muito atenta também ao jogo, a ver as pessoas a passar e depois ver o jogo. Uma outra coisa que eu achei muito engraçado também foi que quando estava a começar o jogo, enquanto que ninguém sentasse, se houvesse alguém que estivesse em pé, havia lá um DJ ou uma pessoa responsável lá pelo a organização, né, do evento, que ia lá com um microfone e dizia: se vocês não sentarem-se, a gente para o jogo. Eu achei muito engraçado também isso. E basicamente tipo, o jogo foi uma tortura, porque para quem viu esse jogo foi uma tortura. Eu não sei como é que eu aguentei tanto tempo ficar assentada naquele chão, a sério, não dá. Quando a gente tipo, marcava tipo, alguém, a gente fazia toda a gente feliz, toda a gente a levantar, não sei o quê. Depois de repente tipo, a gente dizer, manda a bola, ou faz isto. E eu achava bem engraçado porque depois também quando era a Argentina a marcar, os argentinos também estavam a fazer tipo na festa, né, tipo a comemorar e etc, a tentar também tipo mandar vir com os jogadores para ver se alguém marcava, mas
eu notei que, tipo, por exemplo, enquanto que a Espanha estava muito com a posse de bola, a Argentina, os jogadores da Argentina estavam mais naquele sentido de tentar não só proteger a área de campo deles, como também proteger, né? Porque não queriam que a Espanha marcasse, como é óbvio, mas também estavam a tentar tirar a bola, né? E à Espanha, só que a Espanha estava mesmo assim a marcar mesmo em cima e estavam a jogar muito bem. Por acaso os jogadores da Espanha jogaram muito bem, apesar que muitos argentinos ficaram muito chateados com o jogo em si, o que é normal, né? Estamos a apoiar a seleção e apesar, independente de sermos da seleção, daquela seleção ou não, daquele país ou não, pronto, o pessoal fica sempre irritado, né? Isso já é da praxe, eu acho que isso é qualquer pessoa fica assim. Então, tipo, eu achei bem engraçado porque de um lado estava tipo assim, deste lado de cá estava assim a Argentina, deste lado de cá estava a Espanha, e eu achei bem engraçado porque de um lado tipo, começava tipo, a ouvir tipo, o pessoal tipo, a cantar, o pessoal tipo, a tentar comemorar tipo, algum golo que depois era anulado e a gente ficava tipo, a sério que foi anulado, porquê? E foi muito engraçado porque depois entretanto chegou essa menina loira que era ucraniana e ela basicamente estava sentada, assim, chegou com uma amiga dela, também acho que era ucraniana, sentaram-se as duas aqui ao meu lado e eu achei engraçado porque nós começámos a falar, começámos a perguntar, então qual é o teu país, onde é que tu vives, aliás, de onde é que tu és, tu gostas de Espanha, não sei o quê, e começámos a conversar e ela foi muito simpática, eu gostei muito dela, apesar que eu não fiquei com o contacto dela, mas foi-me pena, mas basicamente tipo, a cada golo ou cada tipo marcação de tipo um penalti ou o que seja, tipo, a gente já ficava tipo, a comentar uma com a outra sobre o jogo, basicamente, e eu achei muito interessante, achei muito engraçado isso. Porque o pessoal, tipo, independentemente do país que a gente está a apoiar, o pessoal, eu tipo, por exemplo, né, eu não sou espanhola, sou brasileira, vivo aqui em Portugal, mas como eu gosto da Espanha e também já vivi perto da Espanha, obviamente que eu ia apoiar tipo a Espanha, né? Tipo, e no final surpreendeu-me porque pronto, acabei por não ficar com o contacto, mas fiz uma amizade assim espontânea e achei muito engraçado porque foi tipo 90 minutos de jogo e fez-nos tipo, ficar ainda mais ansiosos, tipo, quem é que ia ganhar, o que é que estava a acontecer ao jogo, tipo, quando é que o jogo ia acabar, quem é que ia marcar o jogo, se a Espanha ia ganhar, se a Argentina ia ganhar. Pois é engraçado, porque apesar de eu não ter ido ao estádio e nunca fui ao estádio, mas aposto que tipo, no estádio deve ser tipo 10 vezes maior, tipo, deve ser tipo uma loucura total ver o jogo no estádio. E só de estar ali, tipo, eu já estava tipo, super alegre, super emocionada com o jogo, com os minutos, com tudo que acontecia no jogo. Eu ficava tipo super tipo, epá, não, mas marca, não, faz isto, não, faz aquilo, tipo, depois reclamava, tipo, falava com o ecrã como se estivesse a falar com o árbitro, né, porque quem não tem esta mania, pronto, eu não sei vocês, mas eu tenho essa mania, que é tipo mandar-me ir com o jogador ou com o árbitro, como se eu estivesse lá no campo, não estou, mas pronto, basicamente eu sou assim, em casa também já sou assim, e pronto, isso deixa-me ainda mais... deixa-me ainda mais no sentido de eu ficar ainda mais perplexa e mais sensível, basicamente, como às vezes o futebol tem esta coisa que é unir justamente tipo pessoas, que é a gente pode não conhecer as pessoas, a gente pode não ser daquele país, né? E mesmo assim tem o futebol tem essa força, tal como outras bandas até de música também tem essa força, que é de trazer pessoas tipo juntas, tipo não se conhecerem de lado nenhum e a partir daquilo fazerem amizades. Eu acho muito engraçado isso, achei muito interessante.
basicamente. E 2 dias depois eu tive que fazer a minha viagem para o Porto e eu fiquei assim, tipo, mesmo agora, tipo, foi há uns dias atrás, foi os jogos lá na Praça do Comércio. E eu estava a pensar, fogo, 2 dias atrás foi o jogo e agora estou a viajar para o Porto. Isto porquê? Porque, apesar que eu não tenho aqui a mala, mas eu hei de vos mostrar a mala, a malinha que eu achei para levar ao Porto, eu achei muito engraçado. Porque eu estava a fazer as malas, estava a arrumar tudo, tipo a roupa, etc. Do que eu ia levar. Apesar que eu já tinha tipo assim algumas coisas à parte do que eu queria levar. Coisas assim à parte do que eu queria levar. Mas eu entretanto vi tipo assim uma malinha preta que a minha mãe tinha. E a mala era da Vogue. Quando eu abri a mala, tipo, eu reparei, a mala era da Vogue. Tinha lá tipo o... Ai, como é que se diz? Agora esqueci-me do nome. Tinha lá o nome da Vogue, eu achei muito engraçado. Achei é de vos mostrar, é tirar uma fotografia e é de mostrar. E pronto, basicamente, pronto, eu fiz aquela viagem para o Porto porque precisava, né, por razões pessoais. Foi muito bom conhecer o Porto porque parece que me manifestei aquilo, basicamente. Eu sempre disse que eu queria conhecer o Porto e desta vez eu fui conhecer e foi muito giro. Também surpreendeu-me também, tipo, a forma como o Porto é muito mais calmo. As varandas também são diferentes, não sei explicar o porquê, mas é diferente. Tem sim uma graça, tem a sua graça, aliás. Foi muito divertido. Apesar que eu também estava naqueles dias em que eu estava tipo, super mal-humorada, tipo no segundo dia fiquei super mal-humorada. Depois à noite aconteceu uma cena com os bilhetes e pronto. Mas acabámos por vir para Lisboa mesmo. De qualquer das formas, a viagem foi muito boa. Foi muito interessante conhecer o Porto, que eu sempre sonhei conhecer o Porto. E o assunto que eu queria falar era sobre o filme da Diabo Veste Prada. O 2, óbvio, o 2. Porquê? Porque eu já tinha visto o primeiro, acho que vocês também já viram o primeiro, então vocês sabem o quanto a Andrea, a Emily, né, que se torna uma Emily basicamente, sofre com essa situação de ir trabalhar para a Vogue e... Okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. E como ela é esculachada, entre aspas, pela Miranda, pela Miranda Kerr, não, pela Miranda, né? Mirandas, se não me engano. E o Nigel também, o Nigel tipo, foi ali um alicerce para a Andrea. Eu achei interessante o primeiro filme, toda a gente viu esse filme desde pequenos. Acho que esse é tipo uma mini obra de arte, uma obra de arte literalmente, sobre o filme, que eu achei muito interessante. Só que eu achei ainda mais interessante o segundo filme. Porquê? Porque enquanto no primeiro a Andrea tipo, sofreu ali uma transformação e tanto tipo física, tipo, né, no sentido do estilo de roupa dela.
como também o estilo de trabalho, porque ela tipo, não sabia exatamente o que é que haveria de fazer, etc. No começo, quando ela arranjou aquele trabalho, ela não estava à espera de ser diferente, porque acho que lá está, como o filme mostra, não era a área dela, porque ela estava a tirar jornalismo, ela tinha estudado na universidade, etc. Para jornalismo mesmo, e não para tipo, ir para uma revista. E apesar de uma revista também tipo, engloba também essa área, não é? Do jornalismo, da edição, da editora, da revisão, de tudo basicamente, e a área estética também, isso influencia muito também na Andrea. E o segundo filme eu acho engraçado porque a Miranda não se lembra dela, não se lembra de quem é a Andrea, quem é a Mali, tipo, ela já trabalhou para mim, tipo, eu achei bem engraçado porque... Am I having a hallucination? Hi, Emily. You also know her? We were at Runway at the same time, Miranda. Really? Nigel, tipo, foi o tal que, né, que procurou ela e justamente, tipo, fez com que, tipo, ela fosse trabalhar novamente com a Miranda, né? E também acho muito engraçado porque também a Miranda, nesse segundo filme, a Miranda já não atirava com os casacos e as malas à Andrea e agora aprendeu, tipo, a pousar o casaco e a malinha no sítio certo. Eu achei muito engraçado. Isto porque também a Andrea, nesse sentido também, ela foi trabalhar para outros sítios, não é? Tipo, fez também a sua carreira no que ela realmente queria, que era jornalismo mesmo. E eu achei muito engraçado porque depois quando ela voltou, quando ela recebeu essa oferta de trabalho, ela não estava à espera do que é que se tinha passado na Vogue e voltou a reencontrar também a Ruivinha, como é que ela se chama? Agora esqueci o nome dela, mas eu adoro ela também. E basicamente, tipo, eu achei muito engraçado porque ela ainda se lembrava, né? Apesar que a Miranda já não se lembrava, tipo, a Miranda é sempre aquela a personagem que, tipo, tipo, quem é? Tipo, nem não lembro, tipo, quem é que fez? Não sei. E a outra não, a outra assistente da Miranda, que trabalhou com ela há muitos anos, ainda se lembrava quem era a Andrea e o que é que ela fez. E apesar delas também não serem muito amigas, mas que ela depois no final do filme diz, tipo, eu queria muito que fôssemos amigas depois de ter saído da Vogue, da Runway, aliás, não era da Vogue, é da Runway, peço desculpa. Queria que nós fôssemos amigas, mas eu acabei por não te ligar. E a Andrea ficou tipo assim, porquê não me ligaste? Tipo, devias ter ligado. Eu achei muito engraçado isso também. Outra coisa também que eu achei muito interessante foi a reviravolta que houve nesse filme. Porque eu realmente não estava nada à espera que a atriz Ruivinha, que agora não me lembro do nome, juro, eu esqueço-me sempre do nome dela, que ela quisesse estar no lugar da Miranda. Só que a Miranda virou-se e disse para ela, tipo, tu não tens o que eu tenho, não sabes aquilo que eu já fiz, então não tens essa base para transformar a Runway, não tens base para conseguir levar isto ainda para a frente. Eu concordo nesse sentido, porque eu acho que, tipo, a Miranda, como já estava lá naquele trabalho há muitos anos, ela tinha muito mais contactos, sabia muito mais lidar com as pessoas, apesar de ter aquele feitio assim mesquinho, mas que ela sabia muito mais, tipo, como lidar com as pessoas, tratar as pessoas, fazer tipo parcerias, negociações e etc. Ela tinha tipo tudo assim na mão e ela, né, com os anos de experiência, ela tinha muito mais consciência do que o cargo exigia, basicamente é isso. Apesar que as pessoas tipo criticaram muito o filme The Devil Wears Prada, o segundo filme, O Diabo Veste Prada, apesar de terem criticado muito o filme, tipo, eu acho que o filme teve ali uma reviravolta muito boa, porque mostra como às vezes tipo, estar
nós queremos tipo muito uma coisa, ok, muito bem, isso é muito bom, mas às vezes temos que ter consciência de descer assim um bocadinho à terra e perceber, será que a gente tem aquilo que é preciso, né, para fazer isto, para fazer aquilo? E acho que essa foi uma das ideias que se calhar o diretor do filme ou a diretora do filme quis passar para o público em si. Outra questão também foi da Andrea, porque como ela transformou a vida dela, apesar dela do trabalho onde ela estava a trabalhar ter-se afundado, porque a empresa foi vendida e ela estava a perder o emprego, a equipa dela também estava a perder o emprego. Apesar disso, ela, como já tinha trabalhado na Runway, ela já sabia tipo, o que é que ela tinha que fazer, não é? Porque ela agora já tinha ganhado muito mais experiência e vê-se que ela agora sabia tipo, mais como contornar o problema. Antigamente, se vocês repararem, tipo, do primeiro filme para o segundo, eu acho que o André tipo, não tinha tanto essa noção. Ai, tipo, o que é que vou fazer? Ai, como é que eu resolvi isto? Ai, não sei o quê. E com o passar do tempo, quando ela saiu tipo, da Runway, ela já sabia mais ou menos o que é que ela... Porque ela tinha ganhado uma experiência, né? Tipo, a gente para trabalhar, às vezes precisamos de ganhar experiência. Às vezes não, precisamos de ganhar experiência. E... eu achei muito engraçado isso porque ela, no segundo filme, ela em vez de ficar, tipo, a se lamentar como no primeiro filme, como ela fez com o Nigel, não, no segundo ela já, tipo, já sabia o que é que tinha que fazer e como contornar o problema. Ela agora já sabia como haveria de resolver o problema. Apesar que ela, sinto que ela, daquelas personagens que entra em pânico logo quando alguma coisa acontece. Se ela não ver que tem alguma solução, não é? Tipo, às vezes a gente entra em pânico, qualquer pessoa às vezes entra em pânico, o que é normal, mas ela vê-se que ela entrou ali em pânico quando ela percebeu que a Runway, o Ivy, acho que é o nome dele, já não lembro o nome dele, oh my god, ele tipo tinha basicamente morrido, tinha tido ali assim um ataque cardíaco, morreu, e quando isso aconteceu ela ficou totalmente perdida, porque ela queria, é por isso que até a Miranda diz, tipo, tu tens basicamente aquilo que é preciso para estar no meu lugar. Também achei interessante também foi as roupas também, achei muito interessante também, e também a estética, não só a estética tipo do filme e das roupas, mas também porque eles tipo no primeiro filme, eles só filmam basicamente, a maior parte do filme, do primeiro filme foi mais filmado tipo na área do escritório da Miranda e do Nigel, onde o Nigel fazia tipo as coisas dele, né, do trabalho dele, e a parte da casa e onde a Andrea ia muito com os amigos, tipo ao restaurante do namorado, do ex-namorado, que no segundo filme ele também não entrou, entrou um outro senhor que eu achei interessante a história deles também, de como eles conheceram-se e de como tipo ela... como eles tipo, basicamente tipo, geriram aquele conflito de que, porque eu acho que a Andrea estava a sofrer muito, não só com a questão do trabalho, mas também como gerir a parte emocional e amorosa da vida pessoal dela. Porque às vezes eu acho que há pessoas que são muito racionais ou não tendem tipo, a ter tanto lado emocional, tipo, são muito mais racionais, estão muito mais viradas para o sentido de quererem ver a vida num sentido mais estreito, mais tipo real, não é? Enquanto que as outras pessoas amorosas são mais tipo, tipo, até eu também, às vezes sou um bocado assim, mas também consigo ser racional, ok? Mas que tipo, às vezes romantizam muito ou ficam tipo como é que é de explicar? Não é fantasiar, mas é como se tivesse eu achei engraçado nisso, porque a Andrea tipo, conseguiu depois no final olhar para uma situação de uma forma, tanto que até a Miranda vira-se para ela e diz assim: Andrea, vai para casa, tipo, não penses nisso. Porquê? Porque lá está, não era
o cargo dela, tipo, ela estava-se a preocupar como se fosse ela que estivesse naquele cargo, e não era. Se nem a Miranda estava, tipo, preocupada, entre aspas, ou estava a mostrar que estava preocupada, ela também não tinha que ficar preocupada, porque ela só tinha uma função, e a função, pronto, nem entre aspas, quem trabalha nesse tipo de setor, sabemos que às vezes têm sempre vários tipos de funções, não é só uma. Mas ela própria disse, tu não tens de te preocupar com isso, porque não é a tua função, não é o teu cargo, então para que estás-te a preocupar? Tipo, vai para casa descansar, amanhã é um novo dia, tipo, e pensas nisso. E acho que fez muito bem, porque ela aí caiu, tipo, na realidade, tipo, ela estava-se a preocupar em excesso, como se ela estivesse a viver aquilo, e não era, era a Miranda. Portanto, agora quem cabia as coisas, comandar as coisas, era a Miranda. Tanto que o filho do Harvey quis lá ir à empresa da Runway e fazer uma reunião no refeitório com a Miranda para discutir, tipo, o novo layout, a forma como, tipo, iriam apresentar a nova Runway, e como é que seria, tipo, a estética, e não sei o que mais, tipo, também a parte financeira, a parte, tipo, contabilística, tipo, os recursos humanos, etc, essas coisas todas. E lá está, eu acho muito interessante, porque a Miranda sempre é muito composta e sempre fica, tipo, mais a observar do que fala. Então, tipo, quando ela foi a essa reunião, a assistente da Andrea foi pôr lá o telemóvel para ouvir a conversa, não é? Porque a Andrea, tipo, sabe, tipo, o que é que ele tem para dizer, quais são as tuas ideias, o que é que tu queres fazer com a empresa. Porque apesar dela, tipo, não ser a dona da empresa, ela tem ali também, né, uma parte grande de decisões, tipo, do que é que realmente a Runway é, a partir dali, daquele momento, o que é que a Runway representa para as mulheres, para o público em geral, digamos assim. E eu achei engraçado, porque a Miranda, tipo, sempre muito composta. E o Nigel também, aqui, também surpreendeu-me também, porque no primeiro filme o Nigel estava à espera de ser não era assistente, era diretor artístico, se não me engano, no primeiro filme, mas ele acabou por não ser, porque depois, entretanto, veio a Jacqueline, e a Jacqueline foi para os Estados Unidos. O Harvey queria pôr ela, tipo, lá nos Estados Unidos, e o Nigel continuou como assistente, basicamente, ao que é da Miranda. E ele, apesar de ter ficado magoado nessa altura, mas pronto, tipo, percebeu que não era a altura dele. E no segundo filme, a Miranda, a Andrea, finalmente tem esse papel também, que eu acho muito interessante também. Lá está, mais uma vez, ela deu-lhe um empurrão à Miranda para fazer ela perceber que, ok, ela é importante, todos ali são todos importantes, né? Porque todos têm uma função, todos ali são importantes, mas o Nigel estava lá já há muitos anos a trabalhar para ela, e ele definitivamente merecia representar a Runway. E naquele desfile de moda lá em Itália, lá em Milão, se não me engano, em Milão, ele apresentou o desfile, e também o final, se não me engano, acho que foi só o final do desfile, ele apresentou, porque lá está, elas tinham que correr, tinham que ir ter com a outra senhora que tinha se separado, e que ela acabou por comprar a maior parte das ações da Runway. Portanto, o filho do Harvey perdeu totalmente ali o poder, né, de poder depois pôr a Emily como a nova diretora artística, nova diretora da Runway. Porque é o que eu estava a dizer, não era ela que, mesmo que ela fosse, ela poderia ter ido para a Runway, poderia ter ficado no cargo da Miranda, ela até podia também dar ali um ar juvenil à revista, tipo, um ar ainda mais novo à revista. Mas a Miranda, como a gente sabe, é a que tinha o olho para as coisas e sabe o que é que o pessoal, tipo, não só o olhar juvenil, mas também o olhar geral, o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas desejam, o que é que as pessoas querem ver na revista, o que é que as pessoas desejam
ver, descobrir, saber, ler. Eu achei muito interessante isso. E ela também teve essa reviravolta também, acabou por não ganhar o lugar da Miranda, mas acabou por ganhar uma amizade, que foi a amizade da Andrea. E acho que cada um, pronto, acabou nesse segundo filme, mostrou aliás que cada um tem o seu lugar, que às vezes as coisas tipo não acontecem tipo em certa altura que a gente quer tanto, mas que acontece mais tarde. E que às vezes tipo, não vale a pena tipo, pressionar, fazer isto ou fazer aquilo, tipo, não, deixa as coisas acontecerem também por um lado, e por outro lado tipo, também mostrou tipo, que às vezes não vale a pena tipo, entrar em pânico tipo, certas coisas, então tipo, que a gente às vezes tem que saber ficar calmo, saber gerir tipo, as coisas e observar mais e tomar decisões tipo, mais com a cabeça e não tanto com o emocional, prontos, e prontos, no sentido de termos de trabalho, não é? Nós sabemos que isso é muito importante, que isso é que nos ajuda a levar a vida para a frente. Pronto, eu já passei por algumas coisas e eu sei, já aprendi também, portanto sei como é que é também nesse sentido. Apesar que eu tipo, sofro mais por causa da questão da ansiedade, porque eu tenho algumas crises de ansiedade, mas agora já não tanto, graças a Deus, ainda bem. Agora já não tenho tanto isso, mas sabemos, pronto, basicamente eu achei muito interessante esse filme e acho que é isso, tipo, não tem assim grande outra reflexão para fazer, acho que é basicamente isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu TikTok se quiserem seguir. Deem like aqui no vídeo, não se esqueçam, subscrevam ao canal e vemos daqui a alguns meses ou dias, não sei, o próximo vídeo quando vier. Tchau!